chamou para segui-lo, daquela multidão de discípulos, ele separou 12, a quem ele designou para ser apóstolos. Diz assim, capítulo 3, de 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que ele designou, a partir daqui que é a nossa exposição de hoje. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, ou Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Deus bendito, nós queremos bendizer ao Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado porque este foi o primeiro ofício da igreja cristã, os apóstolos. Um ofício temporário na igreja, que encerrou com a morte deles. Ó Deus, obrigado porque eles cumpriram fielmente o ministério que o Senhor os confiou no plano da redenção. Pregaram a Tua palavra, estiveram com o Senhor, exerceram a autoridade de expelir os demônios, escreveram as páginas do Novo Testamento e, ó Deus, lançaram os fundamentos da igreja. Agora, esta igreja cristã apostólica, que caminha sob a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, que é chamada para ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Quando lemos esse texto, somos desafiados a pensar na vida desses homens, no chamado deles. Somos também desafiados a colocarmos as nossas vidas perante o Senhor e pedir: usa-me, Senhor, conforme a Tua graça, conforme o Teu propósito, conforme o Teu plano, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Dá-nos sabedoria agora quando vamos meditar nesse texto bendito das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, amém. Esse texto você encontra também em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6, a descrição dos 12 apóstolos de Cristo. E hoje eu quero falar exatamente sobre esses 12 homens, lembrando que eles eram homens comuns, como você e eu. Eram homens, como registra as Escrituras, sujeitos aos mesmos sentimentos que nós. Não eram ETs, não eram anjos, não eram gente de outra categoria. Eram homens semelhantes a nós, homens comuns do povo. Interessante que 2000 anos se passaram de Jesus até nós, desde que ele chamou esses 12 apóstolos. Cantamos agora há pouco a música Galileu. Se você olhar Marcos 1, registra que caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus chamou alguns destes 12 apóstolos ainda como discípulo, apenas para segui-lo. E eles, deixando o barco, seguiram após Jesus, e a proposta de Jesus a eles era a seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles foram após Jesus. 2000 anos de história se passou desse episódio até nós. A história trouxe uma nova visão desses homens,
que Jesus chamou, vocacionou, transformou, capacitou e enviou como pilares da igreja para lançar os fundamentos da igreja. Porém, muitas das vezes esse período, a história, tem trazido também algumas visões distorcidas a respeito destes homens. Por exemplo, quem já visitou as catedrais pela Europa, é possível que imagine os apóstolos como santos absolutos, homens não semelhantes a nós, porque certamente você os verá ali produzidos nos vitrais daquelas catedrais, com a auréola de santidade sobre a sua cabeça, representando um grau tão elevado de espiritualidade que você possa pensar acima de qualquer cristão comum. Eram esses 12 apóstolos, não eram homens semelhantes a nós. Mas se você não olhar para os vitrais das catedrais da Europa e olhar para as páginas das Escrituras Sagradas, você terá que concluir que esses 12 homens eram 12 homens comuns, homens semelhantes a nós, aliás, comuns até demais. Suas imagens nos templos, que fazem esses homens parecerem divindades e que acabam trazendo uma visão desumanas destes 12 apóstolos de Jesus Cristo, não condiz com a realidade deles. Mas eles eram homens normais. Aliás, a Bíblia registra, eles eram galileus e não homens da fina estirpe e da elite de Jerusalém. Eram galileus, eram camponeses, pescadores, iletrados, ignorantes, eram homens de uma classe social baixa, homens do povo, João ninguém, na nossa linguagem comum e popular. E Jesus os chamou não porque viu neles alguma coisa extraordinária, acima da média dos demais dentro daquela multidão. Pelo contrário, a fragilidade destes homens apóstolos é para nos mostrar que a glória é do Evangelho e não deles. A glória é de Deus sempre e nunca do homem. A glória é do Messias que fora enviado, não daqueles que deveriam apontar para as multidões o Messias. E também porque Deus não divide a sua glória com os homens, nem com os de perto, nem com os de longe. E a palavra de Deus nos mostra que Deus escolheu nesses homens aquilo que relata que Deus escolheu as coisas simples deste mundo para envergonhar as nobres, e que Deus escolhe homens humildes, falhos, pequenos, indignos, iletrados, desprezíveis, exatamente porque a glória é do Senhor Jesus Cristo, a glória é do Evangelho e não dos apóstolos de Jesus. E eles entenderam muito bem isto. O Evangelho de Deus que eles divulgaram e pregaram é um Evangelho sobrenatural, poderoso, que não precisa de grandes homens para que o Evangelho seja apresentado como sobrenatural e poderoso. Precisa apenas de frágeis instrumentos dedicados e fiéis ao seu Senhor. Na verdade, esses 12 homens foram chamados para fazer parte da missão de Deus na terra. Meus irmãos, não é diferente com você e comigo. Nós estamos aqui para fazermos parte da missão de Deus na terra.
mas a glória é de Cristo e da Trindade Santa. A glória é do Evangelho, o poderoso é o Evangelho, o sobrenatural é o Evangelho. Não somos homens. Hoje em dia as pessoas andam atrás, por exemplo, de oração forte. Você já ouviu essa expressão? Não, deixa eu ir lá, não sei aonde que tem oração forte. Isso é uma idolatria terrível. O que é forte é Deus, não é a oração do pastor, do missionário ou do benzedor gospel. A glória, o poder é do Evangelho, não do homem. A mesma regra hoje serve para nós, mestre, e chamar a glória sempre para Ele. E João o Batista, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E quando ele falou isso, ele perdeu 2 discípulos, João e Tiago, seu irmão, seguiram a Jesus. E assim é que o Evangelho se estabelece então na pessoa de Jesus Cristo e não dos 12 apóstolos. O texto que nós lemos, versículo 16, fala assim: e eis os 12 que Jesus designou. Nós temos uma visão generalizada assim dos 12 apóstolos, mas deixa eu esmiuçar algumas coisas para você. Não sei se você já parou para ler cuidadosamente o registro deste chamado dos apóstolos nos evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. João não registra este episódio, e depois lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver que todos os autores bíblicos seguem a mesma ordem, exatamente porque, segundo os estudiosos, esses 12 apóstolos, eles estavam dentro do corpo apostólico, divididos em 3 grupos de 4 pessoas. O primeiro grupo, composto de Pedro, André, Tiago e João, você vai vê-los sempre andando perto de Jesus, e é o grupo mais próximo da intimidade de Jesus. Um segundo grupo, composto de Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, também vem na narrativa sempre nesta ordem nos evangelhos. E o terceiro grupo era composto de Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas ou Tadeu e Judas Iscariotes. Esses 3 grupos de 4 apóstolos, eles sempre vêm trazendo o primeiro nome, aquele que era o líder interno dos 4, dos 4, ou de cada deste pequeno grupo. Ou seja, Pedro liderava a primeira turma, Filipe a segunda turma e Tiago a terceira turma. Vem sempre nesta ordem nos evangelhos. Em todos os evangelhos, a ordem desses nomes aparece dando a ideia daqueles que tinham uma intimidade maior com Jesus. Lembra que Jesus chamou estes 12 homens para andarem com Ele. Mas sempre no meio da igreja a gente tem isso, uns que andam mais próximos de Jesus, outros que ficam mais na retaguarda e outros que ficam lá na ponta da fila. Mas eram apóstolos e tinham a mesma função. Imagina você se fôssemos dividir aqui a igreja por esse critério do colegiado apostólico. Você ficaria nesse primeiro, no segundo ou no terceiro grupo? Não estou falando aqui de grau de importância, mas eu estou falando aqui de maior proximidade com o Senhor Jesus. Desta forma nós podemos entender que o colegiado apostólico era bastante heterogêneo, era bastante misto. Nós pensamos neles uniforme, mas eles não eram uniforme. Eles são um espelho da família de Deus. Eles são um retrato do novo Israel de Deus, que é composto de gente diferente, línguas diferentes, de lugares diferentes, com ideias diferentes,
de classes sociais diferentes, mesmo compondo o mesmo corpo. É a unidade na diversidade do corpo de Cristo, está muito bem representado aqui neste colegiado apostólico. Entre eles nós vemos pessoas nada parecidas umas com as outras. Vou citar só um exemplo. Jesus chamou dentre esses 12 um que se chamava Mateus, e o outro que se chamava Simão, o Zelote. Mateus era um cobrador de imposto, um publicano, e ele era um funcionário do Império Romano. Os judeus olhavam para esses homens como traidores do povo, e ao mesmo tempo, dentro do colegiado de Jesus, tinha ali um Simão, o Zelote, um homem nacionalista, de uma esquerda ranhenta, quase um terrorista, que tinha ódio de publicano. E como que Jesus conseguiu conciliar um publicano com um zelote? Isso mostra que nem sempre nós vamos comungar uns com os outros das mesmas ideias, mas respeitar e amar uns aos outros sempre, porque o amor cobre multidão de pecados, de defeitos, de limitações. Então não pensa que o corpo apostólico era perfeito e nós às vezes discordamos em algumas coisas uns dos outros. Não, eles também eram discordantes em muitos momentos. Mas Jesus havia prometido que haveria de fazer deles o modelo do novo Israel, da igreja, e eu vos farei pescadores de homens. São modelo da igreja de Cristo, gente de todas as tendências, pecadores de várias naturezas, temperamentos diferentes, gente com pegadas diferentes, mas que deveriam se inclinar a Cristo como cabeça, e através do arrependimento e da nova vida em Cristo, caminhar agora como igreja, como novas criaturas em Cristo. Não estou falando que nós temos que ficar alimentando as nossas picuinhas da nossa velha natureza. Isso tem que ser transformado, tem que ser levado aos pés de Cristo, porque em Cristo nós somos um. As nossas diferenças vão diminuindo à medida que nós vamos aproximando em intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós distanciamos de Cristo, mais ranhentos nós vamos ficando para a comunhão do corpo de Cristo. Mas quanto mais nós aproximamos de Cristo, mais nós aprendemos a amar uns aos outros, apesar das limitações e das diferenças que temos, com as quais Deus nos criou. De forma que a história desses 12 apóstolos tem lições preciosas para a vida da igreja, e eu quero fazer um pequeno resumo dela. O que você conhece de Simão Pedro, por exemplo? Simão, Jesus de vez em quando falava assim, e quando alguém tem que falar assim com o outro, você sabe que tem que falar assim: abaixa a bola, fulano, né? Calma, Simão. Os escritores bíblicos dizem que toda vez que Jesus chamava Simão de Pedro, porque o nome dele era Simão, Jesus acrescentou o nome de Pedro. Toda vez que Jesus falava Pedro de Simão, Jesus fazia referência do Simão, filho de João, da velha natureza do homem. De vez em quando a velha natureza aflora dentro da gente, com aquele ímpeto de Simão assim. E quando Jesus falava Pedro, era aquela coisa assim mais do homem que tinha sido transformado pelo Evangelho. Mas de vez em quando o Pedro virava Simão, e de vez em quando o Simão virava Pedro. Era uma coisa fabulosa a história deste homem. Pedro era pescador por profissão, nasceu na cidade de Betsaida, conforme João 1,44, mas depois mudou-se para Cafarnaum, porque estabeleceu o negócio de pesca junto ao mar da Galileia. Ele era pescador, era um homem de temperamento forte,
era daqueles que falava sem pensar. Não sei se tem muito Simão aqui, gente que fala primeiro para pensar depois. É o caso de Simão, e pode ter algum Simão aqui também. Ele era um homem inconstante, contraditório, temperamental. Firmeza e equilíbrio não era o forte deste homem, e ele mudava de um extremo ao outro rapidamente. Ao mesmo tempo que ele fazia uma grande profissão de fé, ele voltava na estaca zero. Era um homem completamente inconstante, e via de regra, ele prometia aquilo que ele não podia cumprir. Não sei se tem algum aqui no nosso meio igual Simão Pedro. Era casado. Essa história que Pedro não era casado, celibato, não é verdade. Jesus curou a sogra dele, e alguns engraçadinhos até falam que é por isso que ele negou Jesus, né? Mas Jesus curou a sogra de Pedro, ou seja, era casado. Pedro, ele passou por uma profunda transformação após aquele episódio dele negar Jesus. Em João 21, Jesus chama Pedro e fala assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Porque ele havia dito que amava Jesus mais do que todos os outros apóstolos. E após a ressurreição de Jesus, que lacra aquele episódio, então a transformação de Pedro foi a partir desse momento da ressurreição de Jesus. E Pedro se torna o grande líder da igreja. É Pedro quem prega no Pentecostes e quase 3.000 pessoas se rendem ao Senhor Jesus Cristo. É Pedro junto com João que são presos no início de Atos dos Apóstolos, liderando a igreja com mão firme e com propósitos firmes. E Pedro é perseguido pelo Império Romano, preso algumas vezes e chegando até mesmo a ser taxado como um homem visado, pelo Império Romano, perseguido, preso. E Pedro se torna esta liderança firme do colégio apostólico, escreve 2 cartas contidas no Novo Testamento, e segundo a história da igreja, Pedro foi morto na cidade de Roma. Eusébio cita o historiador Clemente, dizendo que Pedro foi forçado a assistir, antes de ser morto, ele teve que assistir à crucificação da sua própria esposa, e ele a encorajou a permanecer forte no Senhor. Depois da crucificação dela, diz a história da igreja que Pedro foi levado para ser crucificado, e ele pediu que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. E ele foi crucificado numa cruz invertida de cabeça para baixo. Esse é Simão Pedro. Tiago e João eram irmãos, pescadores. Esses irmãos, filhos de Zebedeu, segundo o Dr. John MacArthur, esses 2 irmãos, eles tinham uma condição de vida um pouquinho melhor. Eram filhos de Zebedeu, e eram tratados assim porque seu pai era um homem importante na sociedade, conhecido até do sumo sacerdote em Jerusalém. Eram homens, Tiago e João, de temperamento explosivo. Por isso que Jesus os chama aqui no versículo 17 de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eles eram homens de temperamento explosivo, filhos do trovão, porque perdia a paciência à toa, rapidamente. 2 episódios nos evangelhos marcam isso. Um, no dia que eles pediram a Jesus se podia orar e pedir a Deus para mandar fogo do céu, para destruir uma aldeia de samaritanos que não quiseram receber a Jesus e desprezaram a Jesus. Tem muito crente assim,
que quer jogar praga em todo mundo, ou se não, pelo menos fazer uma oração forte para cair fogo do céu na cabeça do outro. Tiago e João eram mais ou menos assim. Eles tinham sede de poder. Eles pediram para Jesus que lá no reino, até convenceram a mãe deles de falar com Jesus, para que lá no reino de Deus, no reino dos céus, pudesse um sentar à direita e o outro sentar à esquerda de Jesus. Pediram pouca coisa. Eram homens explosivos. Pouco sabemos, por exemplo, de Tiago. Em registros bíblicos, quase não cita Tiago isoladamente. O primeiro a passar pelo martírio, conforme Atos capítulo 12, os versículos 1, que Herodes mandou matar Tiago e prendeu Pedro para o dia seguinte. Herodes mandou matar Tiago, e depois Deus matou Herodes. Atos capítulo 12, esse homem foi comido de vermes, logo após ter mandado matar Tiago. Mas a razão não foi essa, a razão é porque o povo o adorou como Deus e ele aceitou a adoração e não deu glória a Deus, o único que é digno de toda adoração. João, o irmão de Tiago, foi o último apóstolo a morrer. Olha que interessante, os dois irmãos, um é o primeiro, o outro é o último. E na galeria dos apóstolos, alguns não tiveram grande ministério de pregação, de escrever as páginas do Novo Testamento. Tiago, por exemplo, pensa-se que ele veio apenas para exercer uma influência de fortalecer os 12 e morrer primeiro, para mostrar para eles que eles deveriam ir em frente, ou seja, separado para morrer, para que os outros fossem encorajados através do seu martírio. Este homem, voltando agora aqui para o seu irmão mais novo, João, este sim foi um apóstolo que viveu muitos anos, o último dos apóstolos a morrer, e o único que não morreu de martírio, que não morreu de perseguição, que não morreu morte como testemunha, no aspecto de ser morto pelo Império Romano. Ele morreu de morte natural. Escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o livro de Apocalipse, e ficou conhecido na história da igreja como apóstolo do amor. De filho do trovão a apóstolo do amor. Isso deveria dar esperança para você que é explosivo, não é? De filho do trovão a apóstolo do amor. Isso significa que você não precisa de ter esse temperamento difícil, às vezes a vida toda. Você pode ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Há esperança para todos nós aqui. Filipe, eu quero traçar só alguns detalhes da vida de Filipe. Filipe era um homem cético, racional. Alguns episódios de Filipe são curiosos. Por exemplo, foi ele que queria saber, quando Jesus falou para os apóstolos, aquela multidão faminta, Jesus fala para os apóstolos: dá-lhes vós mesmos de comer. E Filipe falou assim: e quanto de dinheiro gasta para comprar pão para todo mundo aqui? Nem era onde podia comprar, é quanto que vai gastar. Ele era bem financista. Foi ele quem, no final do ministério de Jesus, ainda tinha alguma dúvida sobre o próprio Jesus, e diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala: Filipe, há quanto tempo eu estou contigo e não me vê? Quem vê a mim, vê ao Pai. E Filipe tinha ainda essas dúvidas. Filipe seguiu a Cristo até a morte, porque um dia Jesus, aproximando dele, disse: segue-me. E ele então prontamente o seguiu, e a promessa é que seguiria até a morte. Filipe seguiu seguiu a Cristo até a morte. Segundo a tradição, ele foi apedrejado na Frígia, na Ásia Menor, sendo o segundo apóstolo a sofrer o martírio, 8 anos após a morte de Tiago. E ele levou multidões a Cristo com a sua pregação fervorosa pela Ásia.
e a história da igreja nos ensina que ele foi um pregador do Evangelho. Filipe, Bartolomeu, que também tem o nome de Natanael. Este, pouco nós sabemos da sua história, há pouco registro das escrituras a respeito dele, mas no início da sua jornada ele era um homem preconceituoso. Quando falaram para ele que o Nazareno estava ali, que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, ele logo vira e questiona: acaso de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Acaso pode sair alguma coisa que presta daquela cidadezinha ou daquela região de Nazaré? Pelo menos um homem sincero de coração, e a sua fé era desejosa constantemente de esclarecimentos. A história da igreja registra que ele foi pregar o Evangelho na Pérsia, na Índia e na Armênia, e uma tradição dos seus dias narra que ele morreu amarrado dentro de um saco e lançado dentro do mar, por causa da pregação do Evangelho, mas ele cumpriu o que havia dito para Jesus. Bartolomeu foi fiel ao Senhor até a morte, um homem comum que Deus usou para a sua glória nas regiões mais distantes. E Tomé, quase todo mundo sabe alguma coisa de Tomé aqui. Quando fala de Tomé, o que você lembra? Seja sincero. Mentiroso ou incrédulo? Não é assim? Tomé, até hoje, fala: ah, seu Tomé. A minha mãe falava assim com a gente. Quando a gente não acreditava em alguma coisa, ela falava: ah, vai Tomé, né? É por causa disso. Esse todo mundo conhece um pouco dele, porque também identifica um pouco com ele, não é? Todo mundo tem um pouquinho de Tomé na veia aí. Um homem descrente, cheio de dúvidas. Ele não cria, se não pudesse ver, comprovar. Ele, por exemplo, não creu na ressurreição de Cristo. Quando disseram que Cristo havia ressuscitado, os demais creram, mas Tomé disse: eu não, se eu não tocar nele, se eu não ver a sua mão, o sinal dos seus cravos, de modo algum crerei. E quando Jesus então aparece diante deles, ele olha Jesus e fala assim: Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala: Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Atendemos à bem-aventurança do Evangelho nesse ensinamento de Jesus. Tomé não é colocado aqui como nosso modelo de fé, mas é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E porque a máxima do Evangelho é que se creres, verás a glória de Deus. Passadas as lutas da sua incredulidade, Tomé tornou-se uma testemunha viva e autêntica de Cristo. O seu pessimismo foi curado na alma, e Tomé, segundo a história da igreja, ele pregou o Evangelho em regiões da Índia, e historiadores modernos dizem que na Índia, na cidade de Chennai, Madras, no aeroporto tem um monumento, no aeroporto daquela cidade tem um monumento, e eles afirmam que o corpo de Tomé foi sepultado ali. Foi fiel até a morte e morreu na causa de Cristo. Os demais eu quero apenas fazer um breve resumo. Tiago e Tadeu, filhos de Alfeu, registra-se pouco deles. Não se destacaram na página das Escrituras, nem no corpo apostólico, mas sabemos que todos eles cumpriram, após a ressurreição de Cristo, as características do seu apostolado. Simão o Zelote era membro de uma seita radical do judaísmo, os Zelotes. Era revoltado por natureza, não se rendia ao Império Romano, e toda luta armada em Jerusalém, os Zelotes eram os ponta-firmes da luta para derrubar o Império Romano, e eram oposição direta a Mateus. Mateus, por sua vez, o publicano, também chamado Levi,
cobrador de imposto, escreveu o evangelho mais lido dos quatro, o evangelho de Mateus, e Judas Iscariotes dispensa muita apresentação. Era galileu, da vila de Quiliote, tesoureiro do colegiado apostólico, mas seu coração era sempre ladrão e avarento. Traiu Jesus e teve uma morte trágica, suicidou. Uma hora estuda o suicídio de Judas em Atos, capítulo 1, porque parece que ele não pendurou a corda no pescoço, pendurou na barriga, e a corda entrou pelas suas entranhas, diz lá o texto, o quebrou pelo meio. Estuda lá em Atos 1, o suicídio de Judas. Esses 12 homens comuns e limitados, que Jesus transformou em grandes instrumentos para o mundo, nos mostram algumas lições conclusivas da nossa palavra nesta noite. John Haggai diz que Jesus foi o maior líder que já existiu, porque com apenas 12 homens, mesmo assim, um o negou, o outro duvidou dele, e o outro o traiu, e mesmo assim, ele transformou o mundo. Nunca mais o mundo foi o mesmo, depois deste Galileu que você cantou agora há pouco, Jesus de Nazaré. Isso nos ensina, meus irmãos, algumas coisas, esta história dos apóstolos. Primeiro, que o verdadeiro trabalhador na edificação da igreja não é o homem, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, cabeça e rei da igreja, e a promessa dele está sendo cumprida. Ele disse: edificarei a minha igreja. Jesus é quem edifica e está edificando a sua igreja. Segundo, nem sempre um trabalho fiel a Deus e abnegado é contabilizado aqui na terra. Pouco conhecemos da história de alguns desses homens aqui. Não espere muitos elogios do seu trabalho, não faça seu trabalho esperando confetes, porque no reino de Deus as coisas não funcionam assim, porque aquele que vê em secreto te recompensará, mas nem sempre você vai receber recompensas aqui nesta terra. Outro exemplo que a história desses homens dão para a igreja e para nós cristãos do nosso tempo, é que mesmo que os homens não valorizem o seu trabalho, seja fiel. Mesmo que não está ninguém vendo o trabalho da sua mão, seja fiel, porque você está servindo a Cristo, e Ele está sempre vendo o trabalho das suas mãos. Seja fiel. Faça com gratidão, porque tudo que nós fazemos no reino de Deus, nós fazemos para agradecermos tudo o que Ele fez por nós. Outra lição que a vida desses 12 apóstolos nos dão, é que Deus usa homens e mulheres comuns, desprezíveis, no seu serviço, porque a glória e o poder são dele, nunca nosso. Nós vivemos uma era de líderes evangélicos no nosso país extremamente personalistas. Parece que a glória da igreja é mais dele do que do Senhor Jesus Cristo. Não é este o modelo apostólico para a igreja, e nem o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, em Cristo não há judeu, galileu, gentio, brasileiro, argentino e assim por diante. Há pessoas salvas que nasceram de novo e são incluídas no corpo de Cristo. Em Cristo nós somos todos um. Somos diferentes, pensamos diferentes, temos às vezes uma rotina de vida diferente, mas em amor nós estamos unidos a Cristo e uns aos outros,
e somos todos iguais aos olhos do nosso Salvador. Que Deus nos ajude com o exemplo desses 12 apóstolos e para a glória do seu nome. Amém? Nós vamos encerrar.